noite, galera. Queria falar sobre cristianismo versus evangelho, parte 2. Quero comentar com vocês a segunda parte desse vídeo gravado, falando sobre o que realmente as pessoas estão ensinando na internet, o que as pessoas estão incentivando e gerando expectativas nos fiéis, expectativas nos membros de que tudo vai voltar ao normal, de que as reuniões, os cultos vão ficar cheios, né? Haverá um grande avivamento, que pessoas serão agregadas às congregações, haverá grandes conversões e que o Brasil viverá agora um momento de prosperidade e que tudo vai voltar à normalidade. Queria estar alertando nesse segundo vídeo sobre essas falsas expectativas, sobre essas palavras de que nada ruim vai acontecer e que logo logo vamos voltar à vida normal como vivíamos antes em tempos anteriores. Então quero deixar claro nesse vídeo sobre essas coisas que virão, né? E declarar que nossa esperança não está em governo, não está em homem algum, e sim está no Criador. Tá bom, pessoal? Vamos aqui seguir nesse estudo e realmente estar com o nosso coração aberto para aprender um pouco mais das Escrituras, um pouco mais da orientação do Criador. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal, vamos dar continuidade nesse novo vídeo. Como mencionei, o título dele é Cristianismo versus Evangelho, parte 2. O texto base para a gente dar continuidade nesse estudo seria João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eu tinha somente mencionado no vídeo anterior sobre esse verso, mas eu não tinha lido com vocês. Hoje é o que mais acontece. As pessoas, os grandes líderes religiosos, eles inicialmente eles têm até um trabalho bonito, eles têm um trabalho voltado a ações sociais, a ajudar várias pessoas, e depois acabam se perdendo. Conforme eles começam a se envolver com dinheiro, começa a haver entradas de dinheiro maiores, eles acabam se corrompendo, acabam fazendo pactos com a política. Muitos acabam entrando na política, e vocês sabem que essa união da igreja com o Estado vem prejudicando a igreja desde a época da igreja neotestamentária, da igreja de Atos, ou como muitos conhecem, da igreja primitiva. Quando Constantino ele oficializou o cristianismo como religião imperial, ele fez aquilo como uma estratégia para alcançar
todo um império. E para ele foi a melhor decisão oficializar o cristianismo e não uma religião pagã. Foi quando, nessa oficialização, o império, né, se uniu, o governo se uniu com a igreja. E a igreja, então, que era perseguida, passou a perseguir todos aqueles que não se tornavam cristãos. E aí foi uma jogada de Constantino para alcançar todas as classes sociais daquela época e para unificar o reino, né? Unificar o império e se perpetuar no poder. Vamos voltar aqui ao estudo para a gente dar continuidade e ter um entendimento, né? Quero falar aqui também sobre as 3 classes que acompanhavam a Jesus: multidão, religiosos e os discípulos. A multidão, eles buscavam as curas e bênçãos materiais, não estavam interessadas nas coisas imateriais. Ou seja, a multidão ela estava sempre atrás de Jesus por causa das bênçãos e das bênçãos materiais. Por causa das curas, Jesus ele curava, então as pessoas estavam atrás dele para serem curadas. Eles queriam ser libertos das suas enfermidades. Eles queriam ser libertos dos espíritos que assolavam as suas vidas. Eles queriam se alimentar. E raramente a multidão, a grande maioria, estava interessada nas coisas imateriais, nas coisas metafísicas, no reino dos céus, no reino de Deus. A multidão ela nunca esteve interessada nessas coisas. Se você olhar essas grandes denominações de hoje, as que têm mais pessoas, numericamente falando, elas provavelmente estão buscando as bênçãos materiais, estão buscando as coisas materiais. Prosperidade, ter sucesso financeiro, que a sua empresa possa crescer. Enfim, não quero entrar muito nesse mérito, mas infelizmente, na religião, o que foi ensinado foi que ter grandes multidões, se você tem uma congregação e está muito cheio e o local tem muita gente, isso é o que foi ensinado, tá, gente? É sinal de aprovação de Deus. Que Deus está aprovando a sua obra e de que você está no caminho certo. Infelizmente, isso foi ensinado pela cultura e tradição religiosa e a maioria dos líderes, dos grandes líderes, o tomam como verdade absoluta. Vamos para o segundo grupo, religiosos. Estavam buscando ver Jesus para acusá-lo em algum ponto da lei ou tradição judaica. Ou seja, se ele falhasse em alguma regra. Hoje a religião é exatamente isso, cumprir as regras, ou seja, doutrinas. Caso você não esteja de acordo, que busque outra igreja, né? Entre aspas, denominação. Os religiosos daquela época, que era aquela classe de ricos, poderosos, os judeus intérpretes da lei, saduceus, vamos dizer, aquela cabala negra, né?
foram os que mataram Jesus, os religiosos. Os religiosos daquela época, eles se aproximavam de Jesus, eles eram simpatizantes muitas das vezes da pregação de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus realmente era, na verdade eles acreditavam que era um grande profeta. Mas hoje, o que acontece com os religiosos? Eles apenas se aproximam de Jesus ou de alguma denominação para cumprir os ritos, os rituais e cultos, né? Cumprir os dias de cultos, domingo, o dia do Senhor, como muitos dizem. E eles vão frequentam as reuniões, vamos dizer assim, bem abertamente, sem mimimi e sem ter o rabo preso com ninguém. Eles frequentavam, batiam o ponto, né? Batia o ponto lá, tinha a carteirinha de membro, ia lá, cumpria com ir ao local, e depois iam para suas casas, para seus afazeres, e ninguém sabia quem era realmente eles, né? O caráter daquela pessoa, quem era aquela pessoa no dia a dia. E hoje não é diferente. Hoje também é ensinado dessa forma. As pessoas irem ao local, baterem o ponto, marcar presença, falar ali na lista de espera ali, ó, quem tá aí? Eu tô aqui, presente. E cumprir seus ritos, cumprir as ordens doutrinárias. Depois ir embora. Ninguém sabe quem é, ninguém conhece aquela pessoa. Ninguém sabe quem é realmente, qual o caráter daquela pessoa. E muitas vezes isso que acontece. Os discípulos são alunos, aprendizes de Jesus. Buscavam aprender e praticar o ensinamento de seu mestre. Os discípulos, eles, apesar de serem pessoas humildes, porque Jesus ele andava sempre no meio dos pobres, no meio dos humildes, no meio das pessoas simples, ele escolheu pessoas normais, não escolheu pessoas que eram grandes filósofos, faziam parte das grandes elites. Não, ele escolheu os mais humildes. E Jesus, ele ensinou o evangelho do reino aos seus discípulos, e seus discípulos, eles buscavam praticar os ensinamentos de Jesus, apesar de no início eles terem errado bastante. Isso é normal, porque nós também temos a nossa caminhada atual com Jesus e também erramos bastante, mas a diferença é que os discípulos realmente queriam um compromisso, queriam acertar e queriam dar continuidade ao reino imaterial de Jesus. A diferença é que eles buscavam as coisas espirituais, eles buscavam aprender e transmitir o ensinamento de Jesus ao pé da letra e buscavam a expansão do reino de Deus, buscavam ir, né? Ser e pregar e fazer, né? A vontade de Deus. Primeiramente ser. E é aqui onde eu quero entrar. Que você pode até estar no meio da multidão e se tornar um discípulo. E estar no meio dos discípulos, ser um discípulo e acabar se tornando uma multidão. Abandonando as ordens, o ensinamento de Jesus para a expansão do reino imaterial, não o reino material. Conforme eu falei, as pessoas estão preocupadas em
erguer um reino material, um reino físico aqui na terra para Jesus. As pessoas estão preocupadas em construir grandes palácios aqui na terra, estruturas físicas, e não na expansão do reino de Deus. A vontade do nosso Criador é que sejamos amigos dele, que tenhamos intimidade com ele. Ou seja, entra aqui aquela questão do ser, né? Primeiramente temos que ser iguais a ele, ter o caráter transformado e ter comunhão com ele, intimidade com ele. Hoje as pessoas colocam essa prioridade, o fazer, né? O fazer antes do ser. E é um erro também que foi colocado para cada um de nós e nos foi ensinado. Temos que fazer a obra, temos que ir, fazer. E muitas das vezes o dono da obra nem conhece essa pessoa. O quão ela é preocupada em fazer, em aparentar espiritualidade, fazendo sinais, prodígios. E essa pessoa ela não tem nenhum tipo de intimidade com o Criador. Quero ler um texto aqui de Mateus 7, para vocês terem clareza, para vocês terem clareza do que eu estou falando. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Só quero fazer um comentário aqui em relação a esse ensinamento de frutos, de dar frutos. A tradição religiosa também ensinou que dar frutos é você ganhar grandes multidões. E Jesus está falando aqui que dar frutos, que os frutos você reconhece. Você vai reconhecer aquela pessoa pelos frutos, ou seja, pelo caráter dela, pela forma dela atuar, pela forma dela agir. Quero dar um exemplo bem simples. Aquela pessoa na empresa, ela leva a caneta, ela leva a folha de impressora, ela trabalha numa empresa vamos dizer, de material de limpeza, né? Essas coisas assim. Ela sempre leva um sabão, leva um detergente, né? O cara que é militar sempre tá levando alguma coisa do lado do rancho. Eu já vi muito isso, tá, pessoal? Por isso que eu tô comentando. Leva sempre alguma coisa do quartel. E ele pensa assim, não vai fazer falta, é só uma coisa pequena. O que é fiel no pouco, né, vai ser fiel no muito. E o que é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Jesus falou isso. E depois as pessoas querem falar, né? Assim, mas aquele político é ladrão, aquele político está roubando. E as pessoas também estão roubando. O roubo não tem distinção de grande ou pequena. Ele é roubo. Pode ser a consequência, né? As consequências podem ser diferentes dependendo do roubo, mas é roubo. Só abrindo esse parênteses aqui, pessoal. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se. Mateus 7, do 15 ao 23. Aqui Jesus expressa claramente que ele vai falar isso: nunca vos conheci. Então não adianta a pessoa ela fazer milagres, ela curar, fazer grandes obras, fazer a obra de Deus e ela não ter comunhão com o Criador, não ter intimidade com o Criador e não ter o caráter transformado. O que você vê hoje nas grandes denominações pentecostais, principalmente, o cara ele pula na labareda de fogo, ele gira igual peão, ele tem a canela de fogo, ele roda, ele dá voadora, ele cai, ele levanta, ele faz grandes coisas ali que realmente deixa as pessoas maravilhadas, né? Quanto mais ele cai, ele roda, ele estende a mão e derruba todo mundo no chão, ele tem mais poder, né? O QI dele é alto. Ele se transforma no Super Saiyajin lá e joga o poder derrubando todo mundo. Então, esse espetáculo, esse grande show, ele não causa, sabe o que? Transformação de caráter, ele não causa transformação de vida. Essas coisas, sim, eu não teria problema se o cara rodasse, caísse, fizesse tudo isso, cuspisse fogo pela boca, né, soltasse o bafo do dragão lá. Eu não teria problema se o caráter dele fosse transformado, né, se a vida dele fosse um exemplo de pessoa. Mas depois não acontece nada. Ele sai dali daquela liturgia, daquela tradição, daquele negócio ali e não mudou em nada. Chega em casa xingando palavrão, batendo em todo mundo, quebrando tudo. E aí a esposa dele falava: poxa, eu queria me mudar lá pra igreja, né? Porque lá você é tão bonzinho, é tão diferente, você é tão santo. Chega aqui em casa você vira o demônio. Então, essa é a diferença do ensinamento de Jesus e da religião. Jesus ele ensinou mudança de caráter, mudança de vida, metanoia, mudança de mente e a mudança de vida. Não tem muito o que falar aqui. Tá claro, nunca vos conheci. E as pessoas infelizmente acham que pelo fato do cara ter os dons espirituais aguçados, ele ter visão, ele expulsar demônio, ele é o cara, né? E não é assim. Olha o que diz aqui em Lucas 13:27. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aí você pode ficar em crise: mas por que ele repreende e fala que praticam o mal? Exatamente por isso, porque é falso profeta. Porque ele expulsa demônio, ele prega, ele faz a obra, mas ele não tem o caráter dele transformado. Ele não tem vida com o Criador, ele não tem comunhão, não tem intimidade. E esse é o nível que Jesus quer chegar com cada um de nós. Que venhamos a ser amigos íntimos dele. Quero só concluir essa mensagem lendo um texto de Gálatas, tá? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu,
nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa palavra aqui de Paulo aos Gálatas, ele vem falando que em Cristo todos nós, através da fé e através do batismo, né, em Cristo, fomos de Cristo, nos revestimos, e não existe essa distinção, né, e essa segregação do corpo, onde o corpo é dividido em cargos hierárquicos ou classes, né, a monarquia e o proletariado, né, e o pessoal que fica lá embaixo, os cleros laicos. Não existe isso no meio do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. Existe sim, né, que todos somos um em Cristo e herdeiros da promessa. Assim, naquela época que existia muito isso ainda, escravos, né, gregos, judeus, existia muito essas distinções de classes. O que é interessante que culturalmente e falando, né, que o que os tornavam um e iguais, independente se eram ricos ou pobres, era a fé em Cristo Jesus. Paulo pegou essa essa questão cultural e colocou como exemplo para explicar a eles que não existia no meio do corpo de Cristo essa distinção e essa segregação, ou seja, essa separação de classes, que um é maior que o outro, né? Que um exerce autoridade sobre o outro e que um tem que prestar conta ao outro. Se o patrão, né, o ricão lá na época, que fazia parte da monarquia, se convertesse e o escravo também se convertesse e eles no mesmo lugar se encontrassem para compartilhar, para ter comunhão, no mesmo lugar, na mesma casa, porque se você ler o livro de Atos, eles não tinham locais físicos, não tinham denominações, CNPJ, igrejas, entende? Não tinham isso. Se eles se encontrassem nas casas, eles tinham que conversar normalmente. O chefe lá tinha que falar normalmente com o escravo e não poderia dar ordem, porque ali, através da fé em Cristo, eles eram um. Era um só e todos eram iguais. Eu quero também falar aqui que acabei lembrando que nesse contexto aqui anterior de Mateus 7, eu acabei lembrando agora, não existe essa questão de nome, né? Saber pronunciar bem o nome do Criador. Porque aqui na verdade, conhecimento, não saber falar a forma correta o nome, né? Se é Yeshua, se é Yahweh, Yahushua, Jesus. O Criador ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com que venhamos a ser íntimos dele, amigos dele, e que cumpramos com o seu chamado, com a expansão do seu reino, né? Cumprindo com seus mandamentos, com sua palavra. Eu quero ficar por aqui, deixar essa reflexão, esse estudo com vocês. Se você se sente familiarizado, identificado com esse ensinamento, com esse estudo, peço que você compartilhe com os seus, com os mais próximos, e que você possa dar continuidade a essa mensagem. Quero deixar aí um forte abraço, que o Criador vos abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, e que possamos estar firmes, atentos para as coisas que hão de sobrevir, que virão tempos difíceis. Eu até gravei aqui um vídeo falando sobre
o, o congelamento da economia global, não é só nos Estados Unidos, a economia global, e o próximo apagão cibernético, que são coisas que poderão ocorrer brevemente, né? 99,9% de acontecer. Tem 1% aí de margem de erro de não acontecer. Depois dessa questão da pandemia, como eu sempre falei, que ela é uma cortina de fumaça, e eu sempre falei também que viria uma segunda onda, né? 99,9% de acerto e uma margem de erro. Tempos difíceis virão, o apocalipse começará a se cumprir mais seguidamente. Temos que estar firmes, atentos, preparados. Viva hoje como se Cristo voltasse ainda hoje e transmita essas verdades do reino para outros. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.